Então vamos lá? Donald Trump foi eleito para mais um mandato nos Estados Unidos. O que isso significa? Esse mandato que começa agora, no dia 20 de janeiro, tem algumas informações que colocaram a Bolsa de Valores inteira do Brasil, México e de vários outros países em quarentena, à espera das novas decisões do presidente. Estou aqui na Noruega, né? E vou falar um pouquinho sobre esse tema que vocês me perguntaram aí. Raul, para que informar que está na Noruega? Você informa que está na Noruega porque você nasceu o quê? Cidadão de classe média, é legal, você tem que avisar quando você viaja. Você não fazer isso, você viaja pra Maceió, você volta pra escola e fala, eu tava em Maceió. Fala pros seus amigos, não é isso? Mas eu tô falando pros meus amigos mais íntimos que eu estou na Noruega, que fica aqui, ó, lá em cima. Eu vou botar fotos aí pra você de eu vivendo na Noruega. Põe aí imagens legais. E aí o que acontece? O segundo mandato do Donald Trump como presidente vai se iniciar agora no dia 20 de janeiro de 2025 e ele vai impactar a economia brasileira de diversas maneiras, especialmente devido às políticas protecionistas e às mudanças na economia global que ele prometeu implementar. O que acontece? No ano passado, eu fui lá num programa chamado Ticaracatica Cast. E quando me perguntaram se eu gostava da ideia do Donald Trump ser eleito, eu disse a princípio que sim, né? Que eu achava que ele era mais interessante do que ali o outro lado, que ele tinha uma visão interessante, mas que pensando no cenário brasileiro, eu estava temerário com algumas consequências da eleição do Donald Trump. Na ocasião, se você olhar lá nos comentários, né? Algumas pessoas um pouco mais à direita ali me falaram que eu estava sendo meio socialista. Qualquer coisa que você critica, qualquer membro da direita, você acaba se tornando socialista, né? E logo eu, amigo das instituições financeiras. Mas aí me comentaram esse tipo de coisa e as pessoas me disseram que eu tava louco, que o Donald Trump jamais faria isso, que isso não era uma coisa que faria muito sentido, que o Donald Trump sempre foi liberal e tal. Falei, olha, o Donald Trump, historicamente, ele de fato tomou medidas mais liberais do que medidas protecionistas. Mas agora a situação mudou, porque a gente tem um cenário onde a China cada vez mais avança e os Estados Unidos não quer perder o protagonismo que ele tem. É lógico que os Estados Unidos não vai enfiar um exército na China, porque seria de uma loucura atroz, né? Porque os Estados Unidos importam muita coisa, quase tudo é made in China hoje em dia. Você criaria um problema para o mundo, mas eu não vejo uma situação onde o Donald Trump não tenta ter algum tipo de reação a esse crescimento da China, né? É a famosa armadilha de Tucídides, a armadilha histórica que a gente tem, quando Atenas e Esparta ali entraram no mesmo conflito lá atrás, que uma ia substituir a outra, uma potência menor ali tomando a hegemonia, e aí as duas estão fadadas a entrar em conflito. Eu falei, olha, isso aqui necessariamente, pela história e por tudo, a gente deve ver um Donald Trump muito mais protecionista. Dito e feito, estava eu certo na ocasião. Não porque sou gênio, né? Sim porque era o óbvio. Quando você vê agora o que está acontecendo, você percebe o Donald Trump falando de tributar, né, a China, de tributar o Canadá, de tributar absolutamente tudo e mandando as empresas americanas voltarem para lá. Inclusive, a gente está agora com a chance do Elon Musk controlar o TikTok, porque os Estados Unidos quer proibir o TikTok dentro dos Estados Unidos, dizendo que é a respeito da soberania nacional, de espionagem, etc, né? Que tem que ser uma empresa controlada por um americano, mas você já vê que essa já não é lá uma medida muito liberal, né? Que isso já é os Estados Unidos exercendo ali o poder que ele tem para agir, né? Com relação a proteger ali as empresas americanas da concorrência, na verdade. Inclusive, a gente tem aí também os Estados Unidos cobrando impostos absurdos em cima da BYD para poder favorecer o Elon Musk, favorecer as campeãs nacionais ali americanas. Isso era já o esperado. Só que aí, como que isso vai afetando a gente? Vamos continuando aqui que vocês vão entender que eu preparei uma estrutura legal. Então, essas políticas protecionistas e esse comércio internacional aqui, o que ele vai mudar, né? O Trump anunciou a intenção de aumentar tarifas de importação entre 10% e 20% para todos os produtos que entram nos Estados Unidos, com a alíquota chegando a 60% para produtos chineses. Lembrando que a China é a fábrica do mundo hoje. Estamos falando de basicamente quase todos os eletroeletrônicos ali que estão nos Estados Unidos, né? Essa postura pode desacelerar o comércio global, afetando diversos países aí e principalmente tem um deles muito próximo da gente aqui, chamado Brasil, que é muito afetado. Porque o que acontece? O Brasil é o maior exportador de minério de ferro para a China. O Brasil é o maior exportador de soja. O Brasil é o maior exportador de várias commodities para a China que são utilizadas nesses produtos, né, que a China industrializa e manda para os Estados Unidos. Então, se a China para de exportar, ela vai ficar comprando da gente para quê? Você percebe que isso impacta diretamente a gente? Esse tributo, que eles estão falando aí, por exemplo, esse outro tributo de 10 a 20%, e o Trump chegou a ameaçar um tributo de 100% para o Brasil, pode ver aqui o videozinho que eu já fiz anteriormente, a gente está falando da nossa carne, a gente está falando de todos os nossos produtos. Então, o Brasil é um grande exportador de proteína animal para os Estados Unidos e é um grande exportador de tudo quanto é coisa para a China que exporta para os Estados Unidos. Então, a gente está duplamente atingido por essa medida. Entende por que não é muito legal? Isso impacta diretamente o agronegócio brasileiro, que é hoje a única coisa que está mantendo a nossa balança comercial, porque o Brasil está num processo de desindustrialização ferrenho. Então, se os americanos
produtos não vão importar, se a China não vai importar, o nosso agronegócio deve começar a sofrer. É claro que algumas pessoas podem dizer, caramba, Raul, mas isso aqui, internamente pra gente, pode até abaixar o preço da carne e tal, poderia colaborar na inflação nesse sentido. Mas a melhora é muito pequena comparado ao problema que a gente vai ter e a pressão contra o real, que já está tão combalido, né? Então, se isso aqui realmente se materializa dessa maneira, a gente pode ver o real, ó, estralar. E outra coisa é, a gente pode ver também aqui um efeito positivo, todo mundo tem negativos e positivos, né? A gente pode ver o Brasil talvez tendo que negociar pela primeira vez a taxação absurda que ele coloca em cima de produtos de importação. Então talvez fique mais barato pra gente comprar um iPhonezinho, né? Um negocinho ali. Por quê? Porque se os Estados Unidos ameaça tributar os nossos produtos lá, o Brasil, para não ser tributado lá, vai ter que ceder e permitir aqui uma tributação menor aqui dentro do Brasil, né? Foi isso que o Trump tava falando. Olha, a gente não tá tributando vocês aqui tanto quanto vocês estão nos tributando. O que ele não conta é que a gente tá mandando carne, ele tá mandando iPhone, né? Isso aqui é foda. Porque aí o custo pra você pagar um iPhone em carne, gente, é difícil demais. Então, ele esquece esse pequeno detalhezinho ali que é muito importante, né? E lembrando também que ele, apesar de ficar garganteando isso muito, o Trump ele não é doido também, porque se ele começa a colocar esse preço mais alto em cima dos produtos brasileiros, o que vai aumentar lá nos Estados Unidos é o preço da comida, né? Aqui pra gente tudo bem, a gente vai até que ficar com o iPhone mais caro, mas eles vão ter que comer de forma mais cara, e isso é péssimo pra um presidente recém-eleito, né? Mas há de convir comigo que o Trump tá bem popular por lá, pode ser que ele tenha cartucho para queimar aí. Outra coisa que pode ser impactado por isso aí, né? Outro impacto que a gente tá é por isso que essa quarentena toda da Bolsa esperando essas medidas. A gente tem aqui a questão da taxa de juros e da inflação, né? Tudo isso aqui que ele falou que vai fazer até agora, tudo isso aumenta a inflação. É mais tributo em cima dos produtos importados, é mais proteção, é mais gasto, então tudo isso aqui aumenta a inflação. Para conter essa inflação, pode ser que o Federal Reserve precise aumentar a taxa de juros. Juros mais altos podem atrair capital de mercados emergentes aí, como o Brasil, resultando em desvalorização do real, né? Todo mundo pode voltar para lá. Então, se você tem dinheiro no Brasil, tá investido ali a juros, só que nossa moeda está desvalorizando por 20%. A moeda dos Estados Unidos sempre foi uma moeda mais forte que a nossa. E além de tudo, eles começam a oferecer um juro ali acima dos 5%. Aquele americano que está investindo no Brasil aqui, fazendo um carry trade, né, investindo na nossa taxa de juros para poder pegar lá um empréstimo menor e pagar aqui, ele começa a ficar com mais risco. O cara que está investindo da China aqui, mesma coisa. Então, esse risco maior pode fazer esse investidor voltar para casa. Principalmente porque quando balança, né, o Trump está balançando o mundo. Essas regras aqui balançam o mundo todo, não só o Brasil. Quando balança, todo mundo tende a procurar aqueles lugares mais confortáveis. Então, ninguém vai ficar numa canoa, né? Se você pode ficar no meio de um transatlântico. O Brasil, nesse caso, é a canoa. A gente é um país que qualquer coisinha que acontece no mercado, a gente flutua, balança muito mais do que um grande transatlântico, como é os Estados Unidos ali. Então, a gente pode ter que manter nossa taxa de juros ainda mais alta para manter a atratividade aqui do nosso mercado e para frear esses problemas todos. Imagina, olha que caos que pode ser isso aqui pra gente. Lembrando, tudo isso aqui são especulações acerca do que o Donald Trump disse até agora. E o Donald Trump, entre o fazer e o falar, para ele tem uma distância gigantesca, porque ele tá falando, inclusive, que vai anexar o Canadá e a Groenlândia. Então, não dá para confiar nas coisas que o Donald Trump fala como se fosse, assim, a coisa mais sólida do mundo. Tem coisas que ele realmente faz e tem coisas que ele só fala porque eu acho que ele gosta de parecer meio doido para frear ali o Putin, o pessoal, né? Acho que ele fica assim, pô, vou assustar a galera pra ver o que dá. Então tem que tomar muito cuidado também com essas coisas que o Trump fala, porque muitas vezes é só sabe, truco. Eu acho que às vezes o Trump só grita truco pra tudo quanto é coisa. Fala assim, tá rolando aí, pô, truco. 12. Ele não tem nem o 6, ele nem escala, ele é 12. E aí ele já vem 24, ele já levanta da mesa e tira a camiseta. Não tem uma progressão natural, né? Ele falou que ia construir muro no México, ele fala coisas, quer mudar o nome do canal do Panamá para canal da América. Então assim, são umas coisas que ele falou muita coisa nesse começo. Acredito que para evitar que a gente tenha atenção nas coisas que ele realmente quer fazer. Então precisa separar o que é o Trump político ali, tentando agir meio que doidão, e o que é o Trump que realmente vai fazer alguma coisa, o que ele tá pensando de fato. E aí, né, esse câmbio e os investimentos pode provocar aí essa valorização do dólar, né, decorrente das políticas econômicas deles aí, pode tornar as importações pra gente ainda mais caras, podem pressionar a nossa inflação e, além disso, pode ter mais saída de capital estrangeiro para buscar esses retornos mais atrativos, porque o que o Trump tá prometendo agora é tudo para nós, nada para eles. Então, nesse cenário, a corda, como sempre, estoura pro lado mais fraco. Estar investido em Brasil agora, se você é um cidadão estrangeiro, pode se demonstrar uma coisa mais perigosa, né? Pode ser que faça mais sentido para você manter o seu dinheiro em um país mais sólido. Então, assim, o que a
gente tem aqui de consideração final, né? O prognóstico, no momento, nesse corte muito específico de tempo, onde a gente está aí até o dia 16 de janeiro, que é onde eu tô falando aqui com vocês, nesse momento, a gente não tem um prognóstico muito interessante, né? O Trump e o Lula não são aliados de longa data, né? A nossa ministra das Relações Exteriores, a Janja, ela não tem colaborado com essa aproximação tranquila, né? Ela já xingou o ministro do Trump, que é o Elon Musk, ela faz uns comentários meio doidos, o Lula também lá atrás já tinha feito críticas ao Trump, dizendo que ele era fascista, nazista, maquinista. Então, a gente está num cenário onde eles não se comunicam bem, a gente não tem essa boa aproximação, mas a diplomacia brasileira sempre foi inteligente em contornar esses problemas. Talvez se a gente ficar quietinho, né? Sabe aquele cenário? E se a gente não fizer nada? Se a gente ficar quietinho na nossa, talvez passa batido esse negócio, porque a China para ele é o maior problema, a gente fica aqui, põe uns pano quente nisso, deixa disso Trump, a gente sempre gostou de Fanta, seu laranjão tá legal, a gente fica bacana, né? Deixa isso pra lá, talvez negocie uma coisa ou outra, fala que vai mexer em algum tributo legal, que os Estados Unidos sempre foi amigo, põe uma bandeirinha dos Estados Unidos do lado de alguma coisa, é um negócio que a gente sempre fez ali, e aí fica tudo bem. Então a gente tem que torcer pro Lula ser sensato nesse sentido e não tentar ali ir contra, né, essas posturas do Trump ali. E o Lula já tem feito isso. Vou dizer pra você que o Lula tem feito um distanciamento do BRICS. Então essa é uma coisa que todo mundo percebeu. O Lula tava sinalizando fortemente pro BRICS ali, falando de criar moeda, falando sei lá o quê. Na hora que ele tomou o primeiro susto, que os Estados Unidos bateu o pé no chão e falou, passa, rapaz. Na hora que ele passou, ele tratou igual cachorro, ele já pegou e falou assim, opa, acho que esse negócio vai dar ruim pra mim. E aí o Lula já começou a moderar muito mais o discurso dele, já começou a vir aqui com deixa disso, né? Já se afastou um pouco do BRICS, já parou de falar de criação de moeda, já parou com essas histórias dele e já tem feito uma aproximação um pouquinho maior. Dá até parabéns pro Trump, que foi eleito, fez ali um trabalho mais legal. Então, se a gente for por esse rumo, pode ser que não dê nada pra gente, porque tem problemas muito mais graves que o Trump tá tentando resolver no momento e que podem colaborar ali com a gente conseguir, né, chegar nesse lugar um pouco mais fácil. Eu tenho expectativas de que a gente consiga contornar isso. Agora, tem toda essa situação e por isso, né, você vai ver diversas manchetes internacionais dizer que a bolsa tá em quarentena, né? Você pode ver, por exemplo, o El País, né, falando sobre essa quarentena. La vitória de Trump em quarentena a las bolsas de México e Brasil, que vai te ajudar aí a compreender melhor como é que isso está sendo recebido lá fora. Agora, independente do cenário que a gente esteja aqui no Brasil, o mais bacana é você trabalhar com uma diversificação. Olha, nunca foi tão fácil para um brasileiro investir internacionalmente, manter conta em dólar, né? Nunca foi tão simples para a gente acessar esses mercados mais desenvolvidos que o nosso. Se você quiser ajuda nisso, para você poder investir na China, poder investir no Brasil, poder investir nos Estados Unidos, poder investir no México não, que é meio zoado, poder investir na Alemanha, poder investir, sabe, em todos os outros países do mundo, eu posso te ajudar. O que você precisa é entrar aí, ó, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, você vai preencher esse questionário. Se você ganha mais de R$ 4.500 por mês, pode preencher esse questionário que faz sentido para você. Se ganha menos do que isso, não faz sentido. Melhor você continuar aqui nos vídeos gratuitos. Por quê? Porque esse formulário vai te dar acesso não só à escola de investimentos para você poder investir, a maior escola de investimentos do Brasil, como ele também vai te dar acesso a uma plataforma exclusiva, que hoje, para ter acesso, você precisa ser um cliente aí com mais de R$ 1 milhão, né? A plataforma da UVP Capital. Se você entra e se torna aluno da escola, não, você já tem acesso a essa plataforma. Tem diversas vantagens, tem investimentos internacionais no Brasil, em todos os países, tem investimentos em ETFs globais, né? Tem conta dolarizada, cartão de crédito, tem tudo quanto é coisa. Então, eu te recomendo que você acesse, preencha o questionário, turminha já de janeiro, aí, final de janeiro, já tá começando uma turma nova. Vai ser muito bom para você fazer isso, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir. Lembrando, entrou na UVP, não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Não tem problema, tá? Entrou, tal, já devolvo 100% do seu dinheiro se você não gostar. Fez as aulas todas, emitiu seu certificado no final, mas tem que passar nas provas, né? Fazer direitinho, eu devolvo 100% do seu dinheiro se você não ficar satisfeito. É assim, ó, Raul, assisti, cara, não funcionou, você não falou a verdade para mim, não foi legal, devolvo 100% do seu dinheiro, então pode ir lá, que é 100% na confiança, que eu já tô confiando em você. E agora vamos ver aqui se vocês deixaram alguma pergunta legal. Cara, tá tendo pouquíssima pergunta boa. Quem puder aí fazer uma perguntinha pra gente poder ter esse final aqui mais legal, é melhor, tá? O Arthur Dadas pergunta, o diagrama do cerrado considera a idade também? Você pode considerar na hora de preencher, né? A gente ensina isso nas aulas, né? Que faz mais sentido você investir mais em renda fixa quanto maior for a sua idade. Então, assim, considera, porque o aluno aprende a considerar. O Ricardo falou, qual a relação da previdência privada com a declaração completa? Não consegui correlacionar essa fala sua. Quando você faz a declaração completa de imposto, você pode abater uma parte do seu imposto ali, você pode abater e pode utilizar para fazer previdência privada, evitando ter que pagar esse imposto no momento, adiando esse pagamento e você deixa esse dinheiro investido rendendo para você. Então, quem faz declaração completa de investimento precisa
realmente fazer uma previdência privada, um PGBLzinho bacana. Isso é muito importante para você. Já falei sobre isso aqui algumas vezes no canal, né? Lá na UVP a gente fala bastante sobre isso também. É muito importante para você poder se beneficiar aí desse benefício fiscal, beleza? Então, beijo para vocês e até amanhã.